Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo que iremos falar hoje é sobre as maiores rachaduras da Terra. Se vocês gostam desses conteúdos, se vocês se interessam sobre esses conteúdos, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, que é para quando eu lançar vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Tá? Então vamos logo ao vídeo, né? Para a gente não perder tempo e começar a comentar sobre esses vídeos. Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Grandes fissuras na Terra, também conhecidas como falhas, são formadas pelos movimentos dinâmicos das placas tectônicas. Esses movimentos podem ser divergentes, onde as placas se afastam, criando espaços, ou convergentes, onde se movem uma em direção à outra. Este espetáculo geológico resulta na formação de paisagens normais, porque a impressionantes. Terra está sempre em Hoje movimento. mostraremos as 20 maiores rachaduras da Terra. Você é novo nesse canal? Tem uma em Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. que é uma das Antes de maiores. começarmos, também E também curta tem o uma vídeo. gigante também na África, que Número a 20. Terra está cada vez maiores. Nas profundezas de um canto seco e esquecido do nosso planeta, no Oregon, encontra-se uma fenda gigantesca escondida na Terra que se estende por mais de 3 quilômetros. Esta antiga fissura vulcânica não é apenas uma pequena fenda. Em alguns lugares Nesse chega caso a aí atingir foi feito 21 na metros pedra. de profundidade. Essa cratera. Imagine, isso é quase tão alto quanto um O prédio da de 7 África é andares. Há na cerca Terra de 1000 mesmo, assim, anos, tipo quando o areia. vulcão Não é areia, próximo mas entrou em é erupção, a Terra barro, foi tipo sacudida barro. tão violentamente que se formou essa enorme fenda. Na maioria dos casos, a mãe natureza preencheria tal fissura com terra e pedras através da erosão. Mas essa fissura encontra-se numa área tão seca que permaneceu quase inalterada desde então. Um fato interessante é que também há uma trilha que atravessa esse desfiladeiro histórico. Os caminhantes podem caminhar ao longo do fundo da fenda e desfrutar de uma temperatura 20 graus mais fria do que na superfície. Por Como mais entrar em que um mundo seja secreto pedra, e fresco, pedra, longe né, do sol escaldante, vulcânica, os habitantes não leva locais sol diretamente, referem-se a então esta realmente é maravilha mais natural frio. como The Crack. Se você quiser explorar esse lugar por conta própria, poderá chegar lá a partir do Vale do Natal de duas maneiras diferentes. Dependendo de quais sinais ou pontos de referência você seguir, são cerca de 12,5 km de carro Eu gosto de ao longo lugares da assim fissura porque a gente gigantesca. vê o quanto somos Número pequenos, né, 19. diante da Terra. O que você vê aqui é a deslumbrante fissura Silfra, na Islândia, Essa é embaixo situada no d'água. coração do Parque Nacional Thingvellir. Este não é apenas um local de mergulho qualquer, Misericórdia. é o lugar onde você pode nadar entre dois continentes. Sim, você ouviu direito. A fissura Silfra fica exatamente onde as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia se separam lentamente, a cerca de 2,5 cm por ano. A água em Silfra é incrivelmente Você tá límpida, vendo? com Ela visibilidade de continua mais se de 100 separando até hoje, metros, quer dizer que a Terra está tornando sempre em destino popular movimento, para sempre mergulhadores e se praticantes deslocando de um snorkel. lugar para o outro. A fissura em si foi formada por um E eu terremoto acho em 1789 que lá foi na Ásia, preenchida por ser com muito água grande, está se cristalina tornando do um degelo novo da continente. geleia Langyoku. Com seções como Silfra Hall e Silfra Cathedral, É linda a oferece água, um bem mundo clarinha. subaquático que você não encontrará em nenhum outro lugar. Número 18. Aqui temos o gigantesco Rift da África Oriental, Esse aí que uma eu falei. maravilha geológica que se estende por quase 3.200 quilômetros. Esta impressionante fenda está Isso em é a constante prova movimento viva e que cresce atualmente tá se a uma separando taxa da África, constante uma de boa cerca parte de da 2,5 África. centímetros. No entanto, este lento processo Meu de Deus, atividade assustador. tectônica Vai lembrar aquele potencial filme para 2012. consequências profundas a longo prazo, incluindo a Que assisti até possível antes de divisão do ontem. continente Tava com saudade de assistir africano aquele e filme, a assisti de formação novo. de um oceano inteiramente novo. Tá vendo? É um exemplo fascinante de como a Terra evolui e muda constantemente. A história do Rift da África E também Oriental quando começou há ela cerca era de igual 22 Pandora, né? milhões Que era de um anos, quando as bloco forças só de terra. tectônicas começaram Depois foi a se trabalhar separando para aos poucos. separar essa parte Muitos da não África acreditam, do mas resto eu do acredito. continente. Os primeiros sinais desta imensa ruptura tornaram-se claros em 2005, no deserto da Etiópia, um momento que surpreendeu a comunidade científica. Em graças a 2018, Deus, influenciada por fortes chuvas, surgiu uma Que nova tá se fissura separando, marcante no mas Quênia, confirmando não a tão dinâmica notável no contínua quesito, assim, dessa a gente não área. sente tanto. Este acontecimento lembrou que o Rift da Tem o África tremor, Oriental está mas longe não de estar tão inativo, explosivo e que as como no forças filme que mudam o 2012. continente ainda estão ativamente em ação. Ó, O Rift casos da África vulcões. Oriental continua a intrigar cientistas, geólogos e entusiastas da natureza, oferecendo um vislumbre dos fascinantes processos geológicos que moldam e remodelam a Terra. É um Realmente. símbolo da evolução contínua do nosso planeta E da das mesma forças forma complexas que da determinam a sua forma e desertificação, que o lugar estrutura. está ficando, deixando de ser Número floresta. 17.
A fossa do Japão, localizada deserto. no noroeste do Oceano Pacífico, Por causa de quem? é Da uma mão fossa humana. profunda que se estende até uma profundidade de 10.554 Isso é no fundo do metros. oceano. Cercado pelo Japão a oeste, noroeste e norte, faz fronteira com a fossa das Kurilas, a nordeste, a bacia noroeste do Pacífico, a leste, e a bacia das Filipinas, a sudoeste. Este local é conhecido pelos seus profundos abismos e é uma das partes mais profundas do oceano. Meu Essa Deus, trincheira igual as contém Fossas estruturas Marianas, geológicas eu não complexas gosto de assistir formadas vídeo sobre pelo aquele lugar. movimento das placas tectônicas. É muito escuro, É também muito um local profundo. onde a placa do Pacífico subduz sobre a placa norte-americana, levando a atividades geológicas Outra coisa, significativas, incluindo Japão terremotos é um e a dos formação lugares de que mais falhas tem profundas ou abismos na crosta placas oceânica. tectônicas, porque lá Isso tem nos tantos lembra que o terremotos. nosso planeta está em constante movimento e que ainda temos muito que aprender sobre os segredos que ele guarda. Oferece um vislumbre fascinante do mundo Terra oculto é um sob a ser superfície vivo, dos e eu acredito oceanos nisso. e convida Que a a uma Terra é um maior ser vivo. exploração desses A gente tem que mistérios. cuidar deles igual cuida de uma pessoa. Número 16. Não maltratar eles. Esta é uma Ele- descoberta ela, no surpreendente caso, né, em que é a Tator Hills, Arizona, feminina. de uma gigantesca fenda terrestre no deserto que se estende por mais de 3 quilômetros. Ó, A enorme você tá fissura vendo? É em impressiona vários lugares, não é pelo só seu em um lugar. tamanho, mas também pela sua causa. Então a Terra extração realmente ela está se excessiva de dividindo água subterrânea novamente, na né? área cria vazios que eventualmente levam a essas fissuras. Desde 1977, cerca de 17,7 quilômetros de fissuras formaram-se nessa área e continuam a crescer de forma constante. E aí Durante está chuvas ficando uma fortes, desertificação essas também. fissuras podem até Muito aumentar seco. e aprofundar ainda mais. Estes fenômenos geológicos continuam a nos surpreender ano após ano com a sua contínua expansão e evolução. É verdadeiramente um espetáculo cativante que nos lembra das forças dinâmicas que E moldam na maioria a Terra. das vezes em lugares assim, meio Número árido. 15. Aqui temos o sistema de rifts Eita. de Shanxi, no norte da China, Isso um é sistema grande. incrivelmente complexo de falhas tectônicas que se estende por pelo menos 900 quilômetros. Esse sistema é notável pela sua geometria em forma de Isso é S e muito pelo grande. significativo deslocamento lateral que sofreu. Contém camadas sedimentares profundas e historicamente tem sido fonte de terremotos devastadores. Olha. Consideremos, por exemplo, os terremotos que ocorreram em 1303, 1556, 1626, 1695 e 1815, ceifando centenas de milhares de A vidas. China com tanta É uma tecnologia, prova viva do né? poder da mãe Elas natureza, poderiam tentar fazer trabalhando ao casas longo que dos se tempos adaptassem para ao criar e tremor. manter este intrigante fenômeno Tipo, geológico. Colocar Além disso, mola é um embaixo local das onde casas o para passado e o presente convergem, seguir o movimento levando à da contemplação das da implicações Terra, futuras só que dessa não tão evolução mole, né? geológica As em molas curso para os que assentamentos só humanos. sigam o movimento da Terra. Número Ó, 14. se não cair a casa, eu acho. Você né? já ouviu falar da espetacular Mas pra dizer erupção se do cairia ou não, teria que Camoama ter no um- Havaí em 2011? Esse evento notável começou com a Aquele povo inflação constrói da casa. cratera Puo Esqueci o no nome. vulcão Kilauea, seguida por um aumento significativo na atividade sísmica. Em 5 de março daquele ano, o fundo da cratera desabou repentinamente a uma profundidade incrível de 113 metros, expondo as paredes quentes e brilhantes da cratera aos olhos dos observadores. Eita. O que se seguiu foi uma sequência de tremores sísmicos e terremotos, uma dança vertiginosa da própria Meu Terra, Deus. que resultou na impressionante Ninguém pode com a erupção natureza, não. Camoama, que se Fogo, desenrolou entre as água, crateras terra, Puo e Napal. deslizamento. Esta erupção que ocorreu entre vento. 5 e 9 de março foi um Quando a Terra espetáculo diz assim, tô explosivo de chegando, beleza sem filho. precedentes e poder destrutivo. A atividade eruptiva A gente não flutuou percebe, né? constantemente Mas até entre sempre dá várias sinal. fissuras, criando uma sinfonia de fogo e fumaça que iluminava o céu acima do Havaí e dominava o horizonte. As atividades vulcânicas são imprevisíveis e exercem forças imensas que moldam a nossa Terra, ao mesmo tempo que confirmam um ciclo eterno de criação e destruição. É, e é necessário, eu não sabia. Número 13. Sem vulcão, a A Terra infame falha de San Andreas, na é, Califórnia, pode imploderia, ela ser ficaria muito característica quente. O geológica vulcão é mais justamente icônica para dos Estados liberar Unidos. Essa calor falha da gigante, Terra. que se estende Porque por embaixo uma da Terra é extensão quente. impressionante de No núcleo da 1.300 Terra. quilômetros, representa uma verdadeira bomba relógio sobre o estado ensolarado. Esta falha serviu de cenário emocionante para o conhecido filme San Andreas, estrelado Eu amo por esse Dwayne filme, The Rock esse também. Johnson. Mas na A realidade, a falha de San ameaça desta Andreas. força geológica é muito mais do que ficção. A falha de San Andreas é única no seu gênero. É um lugar onde duas enormes placas tectônicas, a da América do Norte e a do Pacífico, se movem lentamente uma contra a outra, resultando em um tipo específico de terremoto.
Ao contrário de lugares como o Chile ou o Japão, onde as placas tectônicas colidem com força alçivos, a Califórnia experimenta um Deus tipo é tão bom diferente com a de dança gente que entre as aqui placas. no Brasil Isso não tem significa que os terremotos aqui terremoto, geralmente não são tsunami, tão não extremos tem como nas zonas de furacões. subdução, Deus é mas muito mesmo bom com a assim gente. há um constante aumento Porque eu de amo a tensão Terra. abaixo Não da sei qual é a Terra superfície. se compara com lugar nenhum. Surpreendentemente, Melhor a seção lugar sul do da Falha de planeta San pra se Andreas viver. não sofre um grande terremoto há mais de 300 anos. Mas não se engane, a pressão geológica continua a aumentar. A ciência nos alerta que há terríveis 7% de chance de ocorrer um mega terremoto nos próximos 30 anos. Meu Deus. E se isso não for suficientemente alarmante, a probabilidade de um terremoto de magnitude 7.0 é de impressionantes 75%. Isso pode não parecer significativamente diferente, mas não devemos esquecer que a potência de um terremoto aumenta exponencialmente com cada unidade na escala Richter. Por exemplo, um terremoto de magnitude 9.0 é 32 vezes mais forte que um 8.0 e impressionantes 1000 vezes mais forte que um 7.0. Aliás, você já viu o filme San Andreas? O que você pensou disso? Diz aí nos comentários. Número 12. Esta fenda, chamada Le Puy d'Enfer, formou-se ao longo do tempo através da erosão, atingindo uma profundidade de cerca de 9 metros e medindo cerca de 30 metros. Mas é mais do que apenas uma maravilha natural. As grandes Está repleto separações de da lendas Terra, sombrias graças e a uma Deus, história aconteceu perturbadora, ganhando o apelido enquanto sinistro não tinha de pessoas. O Foi há Poço do milhões de Inferno. anos atrás. De acordo As com a grandes tradição separações, local, né? um jovem certa vez fez Quando um era pacto Pandora, ou era perturbador com o Pangeia. diabo aqui, resultando Pandora na e criação Pangeia. dessa fenda Quando aterrorizante. era uma Os terra contos e só. mistérios que cercam Quando elas se esse lugar separaram, não existia lançam uma sombra de pessoas, senão mistério o e mundo medo tinha sobre morrido, então Le todo Puy mundo tinha d'Enfer. morrido. Mas os Porque elementos foi assustadores grandes não param por terremotos. aí. Em dias de Para a tempestade, Terra se separar. testemunhas E afirmam foram que gritos separando, teve os terríveis de terremotos, marinheiros e foram se afogados separando devagar. surgem Não das foi tipo assim, profundezas do não, poço, aumentando foram ainda mais devagarinho a sensação de até ameaça e chegar o destruição. que é hoje. E a outra E lenda tanto é que macabra, continua separando tudo até que cai hoje. na fenda parece desaparecer para sempre, como se fosse consumida por uma força negra. Curiosamente, em 1949, um grupo de crianças fez uma descoberta perturbadora perto de Le Puy d'Enfer. Eles descobriram o corpo sem vida do rico parisiense Robert Tellier flutuando na água junto com uma mala encharcada. Esta cena horrível revelou uma conspiração sinistra. A governanta de Robert, André Farré, o assassinou para roubar sua fortuna, com a cumplicidade de seu amigo. Essa descoberta macabra serviu de inspiração para o lendário diretor Alfred Hitchcock em seu icônico filme Vértigo, adicionando outra camada de mistério e estranheza à história desse lugar. Então quer dizer que esse filme é baseado em fatos reais. Número 11. Baseados, né? Porque não é totalmente real. Durante o evento espetacular ocorrido em julho de 2017 na plataforma de gelo Larsen C, na Antártica, um iceberg gigante se rompeu do tamanho de Luxemburgo. Mas isso aí Esse foi um acontece. dos eventos mais Só notáveis que não da história tão recente gigante da assim, Antártida. acontece. A plataforma de Dos gelo icebergs tinha uma separados, área só que aí de foi mais muito de grande. 6.000 quilômetros quadrados e uma espessura de cerca de 190 metros. Além disso, flutuou acima do oceano, revelando um mundo que esteve escondido sob gelo espesso durante 120 mil anos. A fenda Milhões, que não? levou a esta ruptura massiva foi monitorada por cientistas durante décadas. Numa reviravolta dramática, a fenda de 180 quilômetros de comprimento Se vocês não subitamente sabiam, dividiu-se gente, lá em no- duas, com um novo ramo a percorrer no uma distância Alasca, surpreendente de 15 lá já quilômetros existiu em apenas floresta. alguns dias. Quando Com houve apenas a 20 quilômetros de grande... gelo, segurando O agora último período uma de enorme gelo, parte da foi plataforma, gigante, foi na o terra mundo pode toda. estar à beira de uma das Aí lá, pedras de gelo mais cobriu todas as significativas árvores, da mas todas história as da árvores, os Antártida, animais, com potenciais só os animais que se consequências para o adaptaram, nível que global ficaram do mar e vivos para o clima. e continuaram no gelo. Mas já Número existia 10. floresta, igual a Amazônia. Aqui testemunhamos um evento surpreendente em Sonora, México. Em 15 de agosto de 2014, uma imensa fissura Meu terrestre Deus, aí, apareceu de grande repente, tamanho. estendendo-se por cerca de 1 quilômetro pela paisagem. Essa fissura, medindo 5 metros de largura e 8 metros de profundidade em alguns lugares, causou graves interrupções na rodovia 26, uma artéria crucial entre Hermosillo e a costa. Quanto à causa dessa misteriosa fissura, os especialistas permanecem especulativos. Alguns sugerem que um fluxo de água subterrâneo pode ter enfraquecido o solo, levando eventualmente à Pode formação ser desse real. imenso desfiladeiro. Outros o ligam à falha de San Andreas nas proximidades, que desencadeou um terremoto pode ser poucos dias também. antes do aparecimento da fissura. Seja como for, esse fenômeno geológico lança uma sombra de mistério sobre a paisagem do México, lembrando-nos das forças imprevisíveis e poderosas da Terra. Também oferece um vislumbre das forças imprevisíveis e por vezes assustadoras do nosso planeta.
Quer se trate da ruptura de um imenso iceberg na Antártida ou da formação repentina de uma enorme fissura terrestre no México, a Mãe Natureza continua a nos surpreender, lembrando-nos de como compreendemos por vezes esse fenômeno. Número 9. Na ilha Mackinac, uma notável formação natural chama a atenção, uma fenda gigante no calcário chamada Crack in the Island. Essa fissura não é o resultado de um terremoto, mas sim de séculos de erosão hídrica, dissolvendo a rocha mais macia e deixando no caso milhões, que para fazer rachaduras em pedras com água hídrica leva milhões de anos. Passearem e tirarem fotos. Rico em história. Situado perto da Gruta do Bosque, essa fenda está rodeada de lendas. A tradição local fala da rachadura que se formou quando o Grande Espírito bateu furiosamente na terra com o pé após a chegada dos primeiros europeus. Existem até histórias de um gigante do submundo preso nas profundezas da fenda, acrescentando um toque extra misterioso a esse fenômeno natural. No entanto, essa impressionante fissura não é o resultado de um terremoto, mas sim de uma fratura natural causada pela erosão. Antes considerado sem fundo, infelizmente agora está cheio de detritos. Número 8. O Lago Mono, no estado americano da Califórnia, é um local de notável atividade geológica. Cerca de 13 mil anos atrás, um vulcão entrou em erupção sob o lago, causando uma série de rachaduras e fissuras, agora conhecidas como fissuras de Ponto Negro. Essas impressionantes fissuras, formadas por camadas de tufo, cinzas e sedimentos, resultam da fusão de materiais por meio de um processo químico denominado palagolitização. Devido à pressão contínua vinda de baixo, a superfície sólida inchou e eventualmente rompeu, dando origem às fissuras do Ponto Negro. Essas rachaduras verticais podem ter mais de 15 metros de profundidade e são largas o suficiente em alguns lugares para as pessoas passarem. Uma visita a essas fissuras, onde a natureza liberta suas forças, é sem dúvida uma experiência inesquecível. Número 7. Profundamente aninhado no desfiladeiro da Itália, encontramos o encantador Vale del Moline, também conhecido como Vale dos Moinhos. Aproximadamente 35 mil a 37 mil anos atrás, uma enorme erupção vulcânica alterou drasticamente a paisagem perto de Sorrento, criando ravinas profundas. Algumas dessas ravinas ficaram cheias de detritos e, por meio de um processo natural, esses detritos foram levados pela água, criando novos cursos de água. Essas fontes de água atraíram pessoas e no século XIII, moinhos de farinha de pedra foram estabelecidos nesse vale. À medida que a produção de farinha se transferiu para outras áreas, os moinhos foram abandonados e na década de 1940 estavam praticamente fechados. Desde então, a natureza assumiu o controle e os edifícios de tijolos estão agora invadidos por uma vegetação exuberante. O Vale dei Mulini é um belo exemplo de como a natureza recupera as construções humanas, um lugar onde o tempo parece ter parado. Número 6. Este fenômeno surpreendente é encontrado nas montanhas Bighorn, no Wyoming, Estados Unidos. Um dia, um caçador tropeçou em uma pequena fissura na terra, mas em poucas semanas ela se transformou em um abismo gigantesco, medindo 685 metros de comprimento e 45 metros de largura. O súbito aparecimento da fissura causou muita confusão e espanto entre os moradores locais. Interessante que até agora não falou nem no lugar que essa fissura é provavelmente o resultado de um deslizamento de terra. Mas aqui não tem terremoto, a água acumulada no subsolo enfraqueceu a estabilidade do terreno, levando a esta aqui no Brasil tem desertificação, mas aí tem desertificação no Brasil, em vários lugares. Não há evidências diretas que liguem isso ao deslizamento de terra. Curiosamente, a fissura não está perto de locais de perfuração de petróleo, vou pesquisar ainda sobre desertificação, é muito interessante, como lugares com muitas árvores. Número 5. Tem lugares que a desertificação na Islândia deixa de ser tipo não é uma floresta, mas tipo, tem bastante vegetação e começa a ficar um lugar arenoso. Essas maravilhas naturais oferecem uma visão direta das forças dinâmicas que moldam o nosso planeta. Os cientistas estudam esse local para obter informações sobre os movimentos tectônicos e suas implicações para os terremotos e atividade vulcânica. Esse movimento cria uma expansão contínua da crosta terrestre com o magma derretido subindo e formando uma nova crosta. A fenda também é um destino popular para turistas que desejam ver de perto as características geológicas únicas. Imagine estar nos limites da América do Norte e após uma curta caminhada pelo Parque Nacional Thingvellir, você está nos limites da Eurásia.
É um fenômeno natural de tirar o fôlego situado literalmente entre dois continentes. O Vale do Rift de Al-Fayyah não é apenas uma maravilha científica, mas também um marco geográfico único onde você pode tirar uma foto legal para o seu Instagram. Número 4. Nas primeiras horas de uma manhã escura, Gabriel Lafala, um lavrador, escapou por pouco de um destino potencialmente desastroso. Se ele tivesse desviado apenas alguns centímetros para a direita em sua bicicleta, teria sido engolido pela terra impiedosa. Este incidente assustador ocorreu em uma fazenda leiteira localizada a cerca de 16 quilômetros de Rotorua, na Nova Zelândia. Foi durante suas tarefas rotineiras que Lafala se deparou com uma visão que o encheu de espanto e descrença. Ele havia descoberto uma enorme fissura que apareceu ameaçadoramente na fazenda. Esse colossal abismo se estendia por um impressionante comprimento de 150 metros e alcançava larguras de até 20 metros, quase. Vai continuar crescendo, que sempre continua crescendo. A descoberta da fissura coincidiu com um fim de semana de clima excepcionalmente forte na região. Rotorua, conhecida por sua atividade geotérmica e belas paisagens naturais, também sofreu um dilúvio que bateu recordes. Particularmente surpreendente foi um evento de chuva com 51,8 milímetros caindo entre 10 e 11 da manhã. Essa chuva sem precedentes levou a graves inundações na área próxima de Nigongatarra, levando o prefeito a declarar o estado de emergência. Número 3. Brasil! Na cidade de Gramado, um destino turístico querido no sul do estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, um incidente perturbador se desenrolou, enviando ondas de choque pela comunidade. O solo abaixo da cidade apresenta rachaduras visíveis, servindo como um sinal preocupante de um desastre iminente. As autoridades locais e os serviços de emergência entraram imediatamente em ação para gerir a situação e iniciar uma investigação sobre as causas do colapso. O infeliz acontecimento ocorreu no bairro de Três Pinheiros, em Gramado. No entanto, é essencial observar que o grande edifício foi evacuado 4 dias antes. Esses alertas foram emitidos em resposta ao aparecimento de fissuras no solo em vários bairros de Gramado. Mas aí, nesse caso, não é por terremoto, é pela chuva, pela umidade do lugar. Moradores a desocupar suas casas em busca de segurança. Não é nem cratera, é mais deslizamento. Tinha 4 andares e apresentava fissuras visíveis nos dias que antecederam o incidente, causadas pelo acúmulo de água da chuva no município. Dá tempo, né? Felizmente, devido às medidas proativas tomadas pelas autoridades, não houve vítimas, uma vez que o edifício já tinha sido evacuado antecipadamente. Graças a Deus. Número 2. O devastador terremoto em Gujarat, conhecido como terremoto Bhuj, ocorrido em 26 de janeiro de 2001, é um dos maiores da Índia. Com magnitude de 7,6 na escala de magnitude de momento e profundidade de 17,4 km, esse terremoto deixou um rastro de destruição. O impacto foi tão severo que atingiu a intensidade máxima 10 na escala de intensidade Mercalli. Foi relatado que entre 13.800 e 20.000 pessoas perderam a vida, incluindo 18 no sudeste do Paquistão, e aproximadamente 167.000 pessoas ficaram feridas. Parece um dinossauro, né? O terremoto destruiu quase 340.000 edifícios no total. Apesar de Gujarat estar longe do limite das placas entre as placas indiana e euroasiática, ainda foi afetado pela colisão dessas placas tectônicas. No entanto, a região tem uma história geológica complexa, com a reativação de falhas rift pré-existentes e a formação de novas falhas de impulso de baixo ângulo, contribuindo para a formação de cadeias montanhosas em Central Kutch. Número 1. Após um grande terremoto em Teperan, na Turquia, imagens de drones capturaram cenas terríveis de destruição. Os tremores causaram fissuras profundas que se estenderam por campos, estradas, riachos e colinas, deixando um rastro de devastação. Muito grande, tá? Perto de Tevekeli, Kahramanmaraş. Mas as primeiras que foram mostradas eram maiores, na minha opinião. As últimas agora eram menores. Era mais deslizamento do que rachadura. E mais de 270 metros de largura, cortava encostas e planícies até onde a vista alcançava. A aldeia de Teperan testemunhou a força devastadora do terremoto, pois foi literalmente dividida em duas. As imagens do drone revelaram as consequências do terremoto, com enormes fissuras cortando pomares perto de uma casa. Também arrancou árvores, deixando-as caídas de lado, enquanto enormes pedras caíam das colinas, bloqueando estradas e rodovias. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Na região em 2 décadas. Se gostaram, já sabem, se inscrevam no canal, ative o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.